Maquinário de guerra. Cara, tem muita gente que meio que usa o argumento que a guerra avança a tecnologia, avança o desenvolvimento humano, avança tudo. E é verdade. Só que esse é um argumento perigoso. Por quê? Porque você acaba podendo usar isso para justificar a guerra. Ou seja, não, beleza, nós temos uma guerra aqui, vamos aproveitar para fazer tudo que a gente pode para ver se melhora as coisas. E não é bem assim que funciona, tá? Mas funcionou durante muito tempo. E a guerra era a oportunidade que se tinha de ampliar domínios. E por isso vencer as guerras era necessário. E para vencer as guerras você tem que ter um poderio de ataque e de defesa muito alto. E aí foi criado o maquinário de guerra. Ele foi criado exatamente porque as galeras iam invadir as cidades se defendiam. A galera ia invadir com mais força, eles se defendiam com mais força. E criavam muros, e criavam vários apetrechos para defender as cidades, que nós falaremos, inclusive, posteriormente. E para superar esses apetrechos, criavam-se as máquinas de guerra. E isso, para você usar na sua campanha, é importantíssimo. Porque você vai ter que analisar qual é o tipo de invasão que você está fazendo, qual é o tipo de guerra que você tem e qual é o tipo de equipamento que você vai usar. Porque o equipamento de guerra não está ligado só à capacidade destrutiva. Isso é hoje. Hoje, o equipamento de guerra militar atual é muito baseado na capacidade destrutiva. E não é só destrutiva de causar mortes, não. Às vezes, você destruir equipamentos, destruir infraestrutura, destruir a comunicação, também é uma forma de destruição. Mas antes, você tinha que substituir uma situação, você tinha que superar um obstáculo. Então, aí na tela, eu coloquei algumas imagens. Nós temos aí uma balestra de guerra, que tem um outro nome que eu esqueci. Qual que é o nome? Começa com B também. Balista. Balista. Por isso que esse cara é o senhor. Balista. A balista era nada mais nada menos que uma balestra grandona que conseguia jogar uma flecha longe pra diabo e conseguia fazer uma fileira de gente sendo atingida ou lançar... Não só uma flecha, né? Tamanho de um poste, né? Era grandona, chegava a ter 2 metros e pouco, era grossa, pesada e tudo mais. E ela podia ser usada não só para prejudicar uma linha de pessoas, mas também para fixar essa lança em algum lugar, para você puxar portas, etc. Na segunda nós temos uma onagre, que é o Onager, né? Onager, que é uma espécie de catapulta, só que ela é um pouco diferente. Primeiro que ela é móvel, tá? Ela não é fixa, igual a catapulta comum, porque na frente da Onager aí você tem uma catapulta comum, tá? Ela tem um projétil menor, só que ela tem uma precisão muito grande. Principalmente porque ela não joga a grandes distâncias, a Onagre. Ela é mais para distâncias curtas, para pegar infantaria e cavalaria. Tá? A catapulta em si, ela já é maior, ela fica mais distante, não é móvel, e ela consegue jogar projéteis de dimensões muito grandes, que é para pegar uma área realmente. Então aí você já tem usos para você superar dificuldades. A balista, para você pegar linhas de soldados, para você fixar ganchos em cordas, puxar, etc. A Onagre é para você atacar a distância, diminuindo as defesas, por exemplo, contra cavalarias, porque quando a cavalaria avançava, a galera juntava com os escudos no chão, tacava a lança, meu amigo, e a primeira e segunda fileira de cavalo morria. A defesa também morria, só que, pô, você comparar um cara e o cara consegue catar 2 cavalos, um cara só, é muita coisa. Então a Onagre fazia... guerra biológica usando catapulta, né? Exato. Aí... Catapulta também, é o trebuchet ali. Então assim, a guerra biológica ia chegar no trebuchet. Mas você consegue quebrar uma defesa grande, uma defesa de escudaria do que está sendo invadido. A catapulta em si ainda faz melhor, ela pega em área, ela jogava pedras grandes o suficiente que ela não só caía esmagando, como ela rolava e destruía um certo pedaço, além de poder atacar estruturas. Então, catapultas são excelentes para destruir estruturas. Eu também coloquei ali um exemplo de ariete, que logicamente é para destruir entradas, portas, e tem 2 tipos de ariete, tá? Esses 2 aí são romanos, mas um é fixo
e o outro é móvel. Logicamente, o fixo é mais potente, só que o móvel dá mobilidade, que é o importante. E por isso que ele tem até telhadinho, que é pra galera andar ali junto, debaixo do telhado e escapar das proteções da defesa. Na Os sequência, olhos que quentes, né? que aí eu logo depois eu vou... Tem as pra de encerrar, defesa. os de defesa. O segundo de baixo, né, o do meio embaixo, é a trebuchet, que é o trabuco. Esse daí, ele joga a pedra muito longe e é para estruturas mesmo, porque a precisão dela não é muito grande, não. Mas era para destruir muralhas e, como o Baal falou, eles faziam muito guerra biológica. Então, quando a galera batalhava bastante, morria muita gente, ficava dias ali de cerco, eles catavam alguns mortos e jogavam por cima dos muros e começava a empestear a cidade de mosca, doença e tudo mais que vinha com essa putrefação. Então você vê que todas essas armas que eu falei até agora são armas poderosas e que davam muito medo, porque quando você faz uma situação de cerco, é por isso que são armas de cerco, você pode passar muito tempo e você vai ter muita dificuldade. Imagina você invadir uma cidadela murada com 4,5 metros, 5 metros de muro, com infantaria e cavalaria. Você não vai conseguir nunca, parceiro. Qualquer um que chega lá perto vai ser alvejado. Então, foram desenvolvidos para isso. E por último que eu coloquei ali é a torre, que apesar de estar desenhada com uma noção de espaço totalmente irreal, ela era usada em batalhas exatamente para facilitar a invasão de muros, né? E basicamente ela é uma torre de madeira com rodas em que a galera ia empurrando até chegar no muro, descer uma escotilha e pular todo mundo lá para dentro. E basicamente é isso. Essas são as principais que eu levantei. Lógico, tem outras. Carruagem de batalha, que é tipo uma carroça coberta com um reforço maior e saídas, né, buracos para tacar lança, tacar flecha, bestas e balestras lá dentro. Tem as próprias bigas, que são aquelas carroças, aquelas carruagens para uma ou duas pessoas, com 1 ou 2 cavalos, e que eles não só usavam lanças e balestras para atacar, como às vezes também eles colocavam lâminas e pregos nas rodas, que era para passar no meio do campo de batalha, e que o cavalo não atropelasse, as lâminas torava do lado, enquanto o caroneiro da biga tacava lança e flechava geral. E basicamente, se você vai usar maquinário de guerra, pensa no seguinte: quem vai se defender vai usar estratégias de defesa. Pensa no que a estratégia de defesa impõe na dificuldade e pesquisa um maquinário antigo que supera essa fraqueza. E aí você vai ter o maquinário certo para você usar na sua batalha. Eu lembro do Age of Empires, né? Quando você constrói catapulta, elas destroem muito o muro, mas os homens que chegam do lado lá batendo nela, rapidinho quebra ela. Então, a maioria dos maquinários também, elas são de alto poder destrutivo, mas elas também são fáceis, não necessariamente fáceis, mas não são complicadas de serem destruídas. Se for um grupo de sabotagem chegar lá para poder destruir esses maquinários, né, atrás das linhas inimigas, dá para fazer também. Um cabe um soldado. Rebenta a catapulta. Taca fogo. Tanto é que os caras, às vezes eles faziam aqueles battering runs lá e botava gente dentro com a lança, justamente pra furar quem tentasse chegar perto pra quebrar. Agora, o Vermelho, o Bjorn fez uma pergunta aí que eu acho válida. Magia conta como maquinário de guerra? Porque Não. se você tá falando em cenário de RPG, mas aí depende, né, meu anjo? Se você estiver falando de Eberron, você vai ter maquinário de guerra que aí tem mágico. O negócio é o seguinte: você vai ter canhão. Item mágico, magia, já é uma outra categoria que infelizmente eu não quis nem abordar. Eu estou falando maquinário mesmo. Maquinário mundano. Máquinas de guerra, onde qualquer soldado pode chegar lá e usar. Quando você chega aí, canhão, dependendo... Você pode fazer um canhão mágico que qualquer pessoa consegue usar. Ué. O encantamento tá na hora de criar, mas depois usar tá tudo bem. Mas geralmente
Pra você criar um canhão desse, você precisa de muito recurso. Pra você criar uma catapulta, você precisa de muito menos. Tudo bem. Mas depois você inventa pólvora, que é um negócio mecânico também. Eu acho que esse aspecto é um aspecto interessante. Valoriza engenharia, né? Sim. Que é um aspecto que as pessoas às vezes esquecem. O engenheiro de guerra é uma pessoa relevante no exército. O departamento de engenharia faz muita coisa. O departamento de engenharia constrói ponte onde não tem. Muitas vezes, normalmente eles constroem ponte onde não tem justamente para passar o maquinário. Porque você não vai conseguir atravessar com seu trebuchet aí, você não vai conseguir atravessar com a sua balista, você não vai conseguir atravessar com nada que tenha rodinha, se você não tiver uma ponte por cima do rio. Né? O Bjorn tá falando a mesma coisa que eu falei. O cenário de Hexpunk tem muita tecnologia mágica. Arcana Tech, tudo isso são basicamente justificativas mágicas para ferramentas mundanas. E esse é um aspecto que às vezes entra também no maquinário. Eu quis separar também por causa da necessidade, né? É mais nichado o maquinário mágico. O oposto também acontece, né? Você destruir uma ponte para que a maquinário de guerra inimigo não chegue, né? Reforços, etc. Às vezes a própria, né? Às vezes você destrói a própria. Se você tá numa retirada estratégica, os russos manjam bem disso, você destrói tudo que pudesse ser usado logisticamente pelos inimigos nesse sentido. Mas a Rússia é meio complicado. Nossa, cara, vou ir na sua casa final de semana, aí não quer te receber, ele esvazia a cidade, taca fogo em tudo, você chega lá e tá só a destruição. General Inverno vai matar você. Vamos seguir. Caralho, General Inverno, tranquilamente um personagem de Changeling.